queria começar falando que um dos momentos mais bacanas da nossa vida é viagem de família, não é verdade? Às vezes é o momento mais alegre do ano. A gente planeja, a gente vê para onde vai, separa o dinheiro, parcela em 128 vezes e aí faz todo aquele planejamento, tem aquela alegria, tem comunhão, a gente se conhece melhor, gasta mais tempo junto, sai daquela rotina do trabalho, a gente viaja e isso nos faz tão bem. Os irmãos sabiam que os israelitas também tinham o costume de viajar. Pelo menos 3 vezes ao ano, os israelitas saíam de onde eles moravam para ir para Jerusalém, porque havia pelo menos 3 festas que todo o povo tinha que sair e subir para Jerusalém. É interessante que Jerusalém ela é em cima de uma montanha, então não interessa de onde vinha, se era do sul, do norte, do leste, oeste, todo mundo tinha que fazer essa subida. E esse trajeto é marcado por alegria, esse trajeto é marcado por música. Assim como muitas vezes nós estamos lá no nosso carro viajando, a gente dá o play lá no Spotify, bota um louvor, a família vai cantando junto. Eles também faziam isso. E pelo menos parte da playlist dos israelitas, a gente vê, sabe aonde? Nos Salmos 120 até o Salmo 134. Os irmãos já devem ter ouvido, são chamados de cânticos dos degraus, ou cânticos de romagem, ou cânticos de subida, são vários nomes. E a maioria dos estudiosos entende que era realmente músicas que eles pegavam e enquanto eles iam, estamos indo a Jerusalém, eles iam cantando esses louvores, cantando a Deus. E se os irmãos pararem para ler esses salmos, eles falam muitas coisas interessantes. Eles falam sobre como nós temos certeza que Deus nos ouve, eles pedem livramento, eles declaram que confiam que o Senhor os livrará, eles falam sobre depender de Deus, confiar em Deus, eles falam sobre como eles estão felizes de sair da sua terra e ir para Jerusalém. Na quarta-feira a gente falou sobre o templo, a importância do templo, e eles falam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles estavam assim: caramba, que alegria, estamos indo para Jerusalém, vamos encontrar gente de todo canto. E eles falam sobre livramento, como Deus os livrou no passado, cantam sobre isso também, cantam sobre para que haja paz em Israel, sobre o Deus que perdoa, a promessa feita a Davi, alegria e também por fim eles falam sobre convidar o povo à adoração. No Salmo 134, levantai as mãos no santuário, bendigam o Senhor, ao Senhor que fez os céus e a terra. Então, essas músicas falam sobre muita coisa. Como peregrinos, eu quero que os irmãos visualizem isso. Aquela caravana, imagina uma família, de repente 10, 15, 20, o pessoal tinha muito filho, imagina aquela caravana subindo e cantando a Deus louvores. E é interessante, porque quando você sobe, você sai de casa, você está deixando a sua casa desprotegida, vamos dizer assim. Numa época de invasão, numa época de guerra, numa época de tudo isso. Mas eles estão lá, como peregrinos em direção ao lugar central ali da sua região, onde estava o templo. O povo cantava louvores falando sobre Jeová, sobre o Deus da aliança, sobre como esse Deus é tremendo. E hoje, eu queria que a gente se juntasse a uma caravana dessa e ouvisse uma das suas canções e pensasse um pouquinho sobre ela. É o Salmo 127. Queria que os irmãos abrissem lá comigo. Os irmãos estão me ouvindo bem aí de trás? Salmo 127. O Salmo começa assim no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu ia falar isso com os irmãos, eu acho que é bom abrir aí a janela que está bem calor. Eu já estou cozinhando.
versículo 1 fala para a gente é sobre edificar. Edificar, construir alguma coisa, né? A construção, irmãos, é algo essencial na nossa vida, né? Isso é óbvio. Criar, aprimorar, desenvolver alguma coisa. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso, mas isso é uma ordem que Deus deu lá desde o Jardim do Éden para o homem. Em Gênesis 2,15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Lavrar, cultivar, trabalhar. Deus pegou, botou o homem lá, falou: trabalha isso aí, ó. Tem planta, tem animal, tem um monte de coisa. Pega isso que eu criei, desenvolve isso, cria coisas novas. Pega, mistura uma coisa com outra, faz uma comida gostosa, pega aquela fruta, mistura com ela, faz uma salada de frutas. Era um mandamento desde o Éden, que nós criássemos, construíssemos. Certamente, se empenhar nisso é algo bom, é algo que Deus quis. E nós vemos criação por todo lado, né? A gente vê prédio, a gente vê casa, a gente vê de tudo. Mas geralmente o que acontece é que essas pessoas fazem todas essas coisas confiando em si mesmos. Olha como eu sou genial, como eu sou rico, como eu sou bom, como eu sou sensacional. Eu, o grande, peguei, aprendi, construí, fiz e glória a mim. Mas o que esse texto fala é que se o Senhor não edificar a casa. Então, se o Senhor não edificar a casa, o trabalho qual é a frase, irmãos? Em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Quantas coisas podem acontecer numa obra, irmãos? Aumenta tudo, né? Esse ano nos últimos anos, o ferro virou ouro. Então você não tem dinheiro para fazer o ferro. E aí você fica doente. Aí você tem tudo para fazer, mas não consegue. Então, irmãos, são tantas coisas que podem acontecer. E se o Senhor não fizer, não adianta. E se o Senhor não estiver ali, não vai funcionar. Então a gente está com aqueles judeus, ouvindo a música deles, a primeira coisa que eles dizem é: dependemos de Deus para construir alguma coisa nova. Nós dependemos de Deus para construir alguma coisa nova. Mas o verso 1 continua e ele fala: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora ele fala de guardar e proteger. Esse é outro mandamento do Senhor também, porque lá quando ele falou do Éden, ele falou para cultivar e guardar, protege. Irmãos, grande parte do crescimento é você manter o que você já tem. Não adianta você só construir perder outro, constrói perder outro. Então você guarda o que você tem. A mesma lógica continua. Quantas coisas podem acontecer de forma que, apesar de nossos esforços, nós não consigamos proteger as coisas que são nossas, não é verdade? Quem foi o rei disso e mostrou isso claramente nos nossos dias? Covid. Quantos aprenderam essa lição de forma assustadora durante a pandemia? Ter dinheiro não resolvia. Morreu gente milionária, que tinha dinheiro para pagar o melhor hospital, o melhor plano de saúde, o melhor tudo. Morreu. Plano de saúde não resolvia, remédio não resolvia, nada resolvia. Por quê? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. O sentinela era aquele cara que ficava em cima do muro lá, ó, vendo se via algum inimigo para avisar, tocar a trombeta, o povo se preparar para a guerra. O Senhor está falando, isso deve ser feito, é claro, mas se não estiver o Senhor lá, isso é em vão. Então os judeus estavam cantando aqui: dependemos do nosso Deus, seja para construir alguma coisa nova, ou seja para que o que nós já fizemos fique de pé. Então, no final de contas, dependemos de Jeová. E é por isso que o título aqui para mim dessa mensagem é uma canção da dependência. Porque é um povo que está subindo a Jerusalém e falando: deixei tudo para trás. Mas se
Se o Senhor não proteger a casa, em vão os vigias guardam. Se o Senhor não der o crescimento, em vão a gente se esforça. Eu confio no Senhor. Existia a determinação: vão a Jerusalém adorar. Estou obedecendo ao Senhor e Deus proverá. Essa é a mensagem que esses irmãos lá tanto tempo atrás estão cantando. No versículo 2, ele fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Esse versículo, ele fala que Deus é até aquele que dá o sono. Só que aqui no sentido aqui do texto, ele está falando sobre uma pessoa que ela tá doida atrás de conseguir as coisas. Ela acorda cedo, ela vai dormir tarde, ela fica angustiada, ela está desesperada. Não, eu preciso daquilo, e vai faltar comida na minha casa, e eu não consigo comprar aquele iPhone. Não, mas eu preciso da viagem. Esse ano eu ainda não viajei, eu só viajei uma vez. Não, eu preciso. E a minha esposa comprou 5 vestidos esse mês, eu tenho que pagar. Essa pessoa está desesperada e ela não consegue descansar. Ela acorda cedo já angustiada, ela vai dormir tarde angustiada. Ela fala que o pão de dores, é porque tudo que ela consegue é duro, é ruim, é nesse cenário de desespero. É uma pessoa que está angustiada. Então eu queria que a gente pensasse agora, nesse versículo, em 2 personagens. A gente consegue extrair 2 personagens desse próprio texto. Primeiro, eu quero que vocês imaginem uma pessoa que confia em si mesmo. É alguém que está soberbado com preocupação se ela vai conseguir. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir trazer o dinheiro para minha família esse mês? Será que eu vou suprir? Eu sou um homem, poxa, eu tenho que prover para minha família. Será que vai dar? Ou se você é uma mulher, será que eu vou conseguir ali cuidar dos meus filhos? Meus filhos não são fáceis não, está difícil lidar com tudo. Meu marido, a vida também é meio difícil. Será que vai dar? Eu acho que não vai dar, eu não vou conseguir. E ela fica insegura, essa pessoa fica tensa, cheia de certezas de como ela vai conseguir, e essa pessoa se vê angustiada, essa pessoa se vê prostrada, porque ela está carregando um peso sobre si que ela não é capaz de suportar. Por outro lado, o versículo também já nos traz uma pessoa que trabalha, mas é uma pessoa que depende do Senhor na sua provisão. É alguém que se esforça, é alguém que é diligente, é alguém que estuda, é alguém que dá sua força, mas ela sabe que no final das contas, ela depende do Senhor. Ela consegue dormir, porque confia que Deus proverá o necessário. Versículo 2 ele fala: pois assim dá o Senhor aos seus amados o sono. Aqui a gente tem uma outra possibilidade de tradução. O hebraico aqui ele é bem resumido, então tem várias outras traduções que dizem que assim o Senhor dá a eles enquanto dormem. Mas todas as 2 traduções elas trazem a mesma ideia. Filho, você trabalha, mas você pode dormir em paz, porque eu estou cuidando do que é necessário. Você trabalha, tem que trabalhar, é uma ordem do Senhor. Ser esforçado, preguiçoso, ficar deitado na cama, não querer fazer, não querer se esforçar, isso não tem nada a ver com o caráter cristão. Mas você se esforça, mas confia em mim. Então, junto com aqueles irmãos, subindo em direção a Jerusalém, nós ouvimos cantar. Tem uma outra tradução que ela coloca assim: é inútil se levantar cedo, chegar tarde à sua casa e trabalhar tanto por sua comida. Sim, Ele provê para aqueles que amam enquanto eles dormem. É óbvio que esse texto aqui está falando de paz. Paz daquele que confia em Deus, aquele que edifica, aquele que guarda. Quando você olha e fala: eu fiz tudo que eu pude, Senhor. Eu fiz tudo que eu pude, dentro das minhas capacidades, dentro do que eu
o Senhor me deu, eu fiz, eu me esforcei, eu fui, eu deixo nas suas mãos e eu posso dormir em paz. Um outro salmo de subida, Salmo 125, é o famoso: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quem que não se abala e permanece para sempre? Aquele que confia no seu braço, aquele que confia que ele é bravo, ele é maravilhoso, ele consegue qualquer coisa, ele é magnífico. Não. Aquele que confia no Senhor é como um monte que não se abala. Vocês já viram um monte? Tem alguns aqui ao nosso redor. De janeiro a janeiro aquilo ali está igual. Caiu toda a chuva que caiu hoje. E o monte? Nada abala aquele monte. O Salmo 125, e esse salmo também está dizendo que se você confiar no Senhor, você vai ser como um monte que não se abala. A gente esteve na casa de uma irmã essa semana, os diáconos, e a gente leu lá uma das passagens que eu amo muito nas Escrituras, que traz essa mesma ideia. Eu queria ler para os irmãos, que é no capítulo 17 de Jeremias, que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore. Opa, lembrou do Salmo primeiro, né? Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não tem medo de que venha o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Quem confia no Senhor consegue dar fruto, consegue ser útil para o seu irmão, consegue viver uma vida cristã, mesmo nos momentos de sequidão, mesmo nos momentos difíceis. O que esse texto nos diz é: toda vez que você vira uma árvore que, caramba, entra outono, inverno, muda a estação, muda o ano, e ela está sempre verde, ela está sempre bonita, é porque a raiz dela está lá no ribeiro, ela está do lado do ribeiro. Então a raiz dela está tão funda que ela está lá na água o tempo todo, e a água não para nesse rio. E essa água para nós é a confiança no Senhor. Então, à medida que você confiar no Senhor, mesmo na doença, mesmo na crise financeira, mesmo no meio da dificuldade, você vai estar dando fruto, você vai estar abençoando a vida de outras pessoas. O Salmo 4, no versículo 8, diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É tudo sobre confiar no Senhor, é tudo sobre depender do Senhor. Já no Novo Testamento, 1 Pedro 5,7, Pedro fala: lançando sobre ele as vossas ansiedades. Por que, Pedro, eu posso deixar nas mãos do Senhor e não ficar ansioso? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Uma das coisas que mais nos assustam é, às vezes, a gente compra a ideia mundana de que as coisas estão acontecendo aí, é aleatório, acontece uma coisa aqui, acontece outra ali. Pedro fala: filho, descansa, sabe por quê? Deus está cuidando de você. Deus está vendo todas as coisas. Não confie no seu braço. Então, irmãos, eu queria trazer essa aplicação para nós, em primeiro lugar aqui. Acabamos de descrever duas pessoas. Uma pessoa angustiada, uma pessoa em miséria, uma pessoa cujo foco, cuja vida é arrumar dinheiro, prover as coisas, e comprar, e vender, e ficar agoniada. E nós vemos uma pessoa que trabalha, que se esforça, mas que ela confia no Senhor. Ela entrega o resultado do seu esforço ao Senhor. Você está estudando na sua faculdade, mas você confia, faz o que pode, estuda mesmo, você é dedicado, mas você confia o resultado ao Senhor. Você faz o que faz para proteger a sua família, mas você não fica desesperado. Mas e se assaltarem a minha casa? E se entrar? Você descansa na vontade do Senhor. Você se submete, Senhor. Seja feita, dentro da frase, né? Seja feita a tua vontade, não a minha.
A minha é essa aqui, mas a sua é melhor, ainda que seja difícil. Eu vivo para o Senhor, não para mim. Qual de nós, qual desses dois personagens, meu irmão, você tem sido? Quantos de nós literalmente temos perdido a paz? Quantos de nós literalmente perdemos o sono por nos preocuparmos com coisas que Deus nos disse que daria? Na quarta-feira também falamos, o Senhor falou: busquem o meu reino em primeiro lugar, e eu vou dar a vocês roupa, comida e bebida. Eu vou lhes dar. Mas mesmo nós sendo cristãos, mesmo sendo filhos, como falamos aqui no começo, às vezes a nossa vida está focada em tantas outras coisas, que o Senhor Jesus estivesse aqui pessoalmente, talvez nos dissesse como ele disse para Marta: filho, você está preocupado com tanta coisa na tua cabeça, mas o mais importante, o mais necessário, você não está se dedicando. Senta aqui aos meus pés como Maria, para ouvir minha palavra, tenha comunhão comigo, viva para mim. É claro que você, for homem, você tem que trabalhar, é óbvio. A Bíblia nunca fala para o homem ser preguiçoso, mas uma questão de foco, uma questão de prioridade. Meus irmãos, que Deus nos abençoe com a sua paz. Que Deus, pela sua graça, pelo seu Espírito, possa nos dar paz. A paz é um testemunho tão grande para as pessoas. Você vê um irmão, por exemplo, o irmão Nilton. O irmão Nilton está lá no seu emprego, e aí ele já sabia que ia ser demitido, todo mundo demitido lá, a empresa ia mudar a forma de trabalhar lá. E aí você vê o irmão falando com você e fala assim: não é, vai mudar tudo lá, mas Deus sabe todas as coisas, Deus vai me ajudar. Que testemunho, a gente olha isso, às vezes a gente dá um tapa na cara, né? Eu preciso ser mais assim também. Que testemunho, isso mostra como Deus é confiável, como Deus é valioso. O mundo pode olhar e falar assim: rapaz, interessante servir esse Deus. O cara consegue ter paz mesmo numa situação difícil dessa. Deus nos dê a sua paz. Então a gente entra no trecho final desse capítulo, desse salmo, onde os judeus começam a cantar sobre como é Deus que nos dá filhos. Versículos 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Quem aqui já leu esse salmo e quando chegou nesse versículo falou assim: o que isso tem a ver com o que o Senhor estava falando até agora, hein? Se eu não construir, se eu não depender de Deus na construção, é em vão. Se eu não depender do Senhor para me guardar o que eu tenho, é em vão. Se eu viver igual um louco atrás das coisas e não confiar no Senhor, eu vou viver uma vida miserável. Os filhos são herança do Senhor. Parece que mudou de assunto de repente. Mas a gente está vendo o que, meus irmãos? Esse salmo está falando sobre depender de Deus, não é verdade? E se você depende de Deus, você sabe que Deus provê. Deus é aquele que dá para nos ajudar, para cuidar de nós. Não é isso? Bom, esses últimos 3 versículos falam sobre uma das provisões que Deus dá para cuidar de nós. E é uma das mais especiais para a minha e para a sua vida. Filhos. Primeira coisa que ele fala aqui é que os filhos são herança, no versículo 3. Eis que os filhos são herança, e o fruto do seu ventre, galardão. Herança e galardão. E não mudou o tema de depender de Deus, porque herança e galardão, tem alguém que merece herança? Tem alguém que merece galardão? Você consegue uma herança pela sua própria força? É algo que você recebe de graça. É algo que Deus dá gratuitamente. Nos versículos 4 e 5 ele fala que os filhos são provisão.
Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os inimigos à porta. Meus amados, esse versículo fala uma coisa muito interessante. Os filhos, um dos papéis dos filhos é cuidar dos pais. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Quando você está falando de um ambiente de guerra nessa época, meu amigo, flecha, lança e espada era metralhadora, fuzil, escudo, granada, era isso. Então o versículo está falando, os filhos, eles são como se fossem flechas que um guerreiro tem para se defender. E aí no versículo 5 ele conclui, o bem-aventurado homem que enche deles a sua aljava é onde põe a flecha assim, né? Aquele cara tira daqui, então isso aqui é aljava. Então bem-aventurado o homem que enche sua vida de filhos, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. O que ele está dizendo aqui? A porta da cidade era onde se resolvia muita coisa. Era onde você resolvia problemas legais, onde você resolvia problemas civis, várias coisas, eles se reuniam à porta da cidade para discutir. Então, o que o judeu, o autor aqui, Salomão, ele está trazendo para nós, é a ideia geralmente de um senhor velhinho, que de repente alguém está querendo tomar a propriedade dele, alguém está ameaçando ele de alguma forma. Mas enquanto ele vai para a porta da cidade resolver o problema, ele está com meia dúzia de homens altos, fortes e novos atrás dele, seus filhos. E aí seus filhos chegam lá e falam, quem quer tomar a casa do meu pai? Que história é essa? Peraí, não, vamos resolver isso aqui. Aquele senhor não vai ser envergonhado, não vai perder as suas posses, porque ele tem filhos que cuidam dos seus interesses. Isso aqui é muito interessante. Tem uma colega do meu trabalho que são 4 irmãs. Todas elas moram aqui em Nova Iguaçu e volta e meia ela compartilha alguma coisa sobre como minha mãe precisou ir no médico. Aí a gente tem um grupo só das 4 irmãs. A gente fala, minha mãe precisa ir no médico. Ela fala, leva feijão. A outra fala, não, eu vou lá, eu fico com outra, eu faço não sei o que. No final das contas elas se organizam de uma forma que conseguem cuidar dos pais com certa facilidade. São 4 filhas, uma ajudando a outra para cuidar dos pais. Você pensa em casos, em N casos, você vê uma pessoa, um irmão idoso, que aquela pessoa de repente é uma pessoa muito simples, não tem condição, às vezes não tem nem uma aposentadoria, não tem dinheiro para pagar um plano, e aí vem os seus filhos. Não, vamos fazer um racha aqui para pagar um plano para o papai, para a mamãe. Vamos levar o papai e a mamãe no hospital, vamos levar no médico, eu pago, eu cuido, eu levo, eu fico. É disso que esse salmo está falando. Deus é um Deus que provê, e uma das provisões que Ele faz é te dar filhos. Porque os seus filhos vão cuidar de você quando você estiver necessitando. Interessante. E eu queria aplicar aqui, nesse momento, aos filhos. Meus irmãos, você tem pai e mãe vivos? Qualquer um deles? Essa é a sua responsabilidade. Você foi designado por Deus para prover as necessidades do seu pai e da sua mãe já idosos. Paulo diz em 1 Timóteo 5,8: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Duro, né? A palavra nos deixa essa responsabilidade, cuidar dos nossos pais. Então os israelitas encerram essa canção, talvez ali subindo e olhando para os seus filhos e dizendo: o Senhor nos presenteou com filhos, eles são herança dada pelo Senhor, são meios que Deus nos deu para cuidar de nós no futuro. O filho, eu sei que no começo a gente cuida, né? A gente gasta a vida, a gente se doa,
Mas depois o papel se inverte. E eu não quero que os irmãos pensem, não, tem filho que é miserável, sem vergonha. Não sei, mas a palavra está colocando aqui um preceito geral. Dificilmente você vai criar um filho, ensinar ele a palavra de Deus, dar o exemplo para a sua vida, ser amoroso, ser carinhoso, ser tudo que um pai e uma mãe bíblicos são, e aí quando ele tiver 20 anos ele vai querer que você morra. Isso é muito raro. A palavra do Senhor para nós é essa. Então, meus irmãos, vamos encerrar com algumas aplicações aqui. Então, em primeiro lugar, eu e você somos chamados a depender do nosso Deus em toda a nossa vida. Eu queria que você pensasse, aonde está a sua confiança? A sua confiança está na sua própria capacidade? A sua confiança está nos seus pais? A sua confiança está nos seus filhos? A sua confiança está na sua capacidade financeira, no plano de saúde? A sua confiança está em alguma pessoa? Pois bem, e se essa pessoa não estiver mais entre nós? E se essa pessoa partir? E se o dinheiro for embora? E se a crise econômica vier? E se outra pandemia vier? E se uma guerra mundial vier? Aonde está a sua confiança? Deuteronômio fala muito sobre isso. Deuteronômio, o povo está prestes a entrar na terra. E Moisés, vez após vez, alerta ele: gente, cuidado, porque vocês vão entrar num lugar com gente pagã. Vocês vão entrar num lugar com gente que não adora a Deus, que vive uma vida ímpia. Cuidado para vocês não fazerem o que eles fazem. E um dos alertas que ele dá, no capítulo 8, ele fala assim: guarda-te para que não te esqueças do Senhor, do teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que eu te ordeno. Porque porventura, havendo tu comido, estando tu farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar a tua prata e o teu ouro, e se multiplicar quando tudo que tu tens, se não te eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou para aquele grande deserto, te livrou de escorpião, te cuidou de você, te deu água que saiu da rocha, que te sustentou com maná. Tenha cuidado disso e nunca diga no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Pelo contrário, você vai se lembrar que o teu Deus, Ele é o que te dá força para adquirir esse poder. Olha só. Meus irmãos, quando vocês entrarem lá, vocês não olhem assim: agora vou lá no deserto, eu só comia maná, agora eu estou comendo picanha aqui dentro. Agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho minha casa, agora eu estou bem, bom. Viu o que eu consegui? Foi difícil, mas eu consegui. Fala assim: meu filho, se você tem força, Deus que te deu a força. Foi Deus que te tirou do Egito, que te sustentou no deserto. E foi Deus, a gente está vendo, vai continuar vendo Josué. Foi Deus que venceu aquelas nações. Não é porque você é sensacional, não, Israel. É porque Deus fez isso tudo por você. Então a glória é de quem? A glória é do Senhor. Não roubemos a glória que é dele. Mas nós somos profissionais nisso, não é verdade? Desde Adão e Eva, a nossa vontade é o quê? Sentar no trono. Me adorem, eu sou maravilhoso. Eu consigo, eu faço, eu sou poderoso. Mas a palavra fala: não. Só tem um que assenta no trono. Só tem um que é magnífico. E dê toda a glória a Ele. Aquele salmo maravilhoso, né? Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome da glória. Uns confiam em carros, outros confiam nas forças de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu farei menção ao nome do Senhor. Essa deve ser a nossa vida. Guarda uma frase: a autossuficiência, eu dou conta, leva à idolatria, porque você vai ser o centro da sua vida.
Deus quer que você seja esforçado, Deus quer que você seja zeloso, mas que você nunca se esqueça da verdade que você depende dele. Então entrega ao Senhor os seus projetos, entrega ao Senhor, faça coisas que você quer fazer para honrar o nome de Deus. Sim, pelo amor de Deus, faça, mas entregue tudo ao Senhor. E isso faz com que você seja o quê? Grato diante de cada coisa que você consegue. Porque você sabe que se não fosse a vontade de Deus, você não teria conseguido. Já pensou sobre isso? Às vezes a gente olha, poxa, eu tenho um emprego. Ah, mas eu ganho 2.000, queria ganhar 10. Mas Deus te deu 2. Glória a Deus por isso. Foi a vontade dele que pelo menos até hoje você ganhasse isso. E foi Deus que te deu, porque tem gente aí desesperada para conseguir ganhar isso. Tem lugar que tem gente que não tem comida. Deus te deu isso, glória a Deus. Mas também nos ajuda a ter submissão para ouvir o não. Por exemplo, antes de conseguir estar no trabalho que eu estou hoje, eu tive vários momentos que eu achei que eu ia conseguir trabalho e Deus fechou a porta na minha cara. Qual a alternativa que a gente tem? Se a gente ama o Senhor, a gente tem. Não foi a vontade do Senhor, porque é o Senhor que governa, eu dependo dele. Se ele disse não, seja feita a sua vontade. Então, irmãos, eu ouso afirmar que depender de Deus e não de nós mesmos é uma das verdades mais importantes de toda a Escritura. Justamente porque quando a gente não depende de Deus, a gente está dependendo de outra pessoa, de nós mesmos, e isso é idolatria. Onde está a sua alegria? Onde está a sua segurança? Onde está a sua paz? Esse é teu Deus. Esse é o seu Deus. Em segundo lugar, queria frisar mais uma vez que a confiança em Deus não nos desculpa para ser preguiçoso. Nós devemos trabalhar, nós devemos nos esforçar. Mas a confiança em Deus deve, pelo contrário, impulsionar a gente. Por quê? Deus governa todas as coisas. E Ele pode fazer, e Ele faz com que o nosso trabalho não seja em vão. Tem um Deus que governa, nada é à toa, nada é jogado fora. Então eu vou trabalhar. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, continue firme no trabalho do Senhor, não sabe? No Senhor, o seu trabalho não é em vão. Então nós temos que trabalhar, mas depender dele. Depender dele. Em terceiro lugar, Deus é um Deus que provê graciosamente. Aquele povo saía de casa, viu? A gente não sabe com certeza se eles levavam a família inteira, tipo crianças pequenas, se todas as mulheres iam, mas com certeza pelo menos gado, que eram as posses daquela época, gado ficava, a cidade ficava, mas eles obedeciam ao Senhor e iam. E Deus provia segurança para eles. Deus os ajudava. Deus é um Deus que provê. Deus é um Deus que promete suprir as nossas necessidades. E por isso, essa confiança no Senhor pode nos dar paz. Essa paz que falamos, paz para descansar nele. Descansar em nós é uma droga mesmo, porque nós somos pó. O irmão Paulo sempre fala. Já pensou se o irmão tivesse, não, meu emprego é fixo, já andei de moto a vida inteira, do nada caiu, morreu. E aí? Aí ia ficar o desafio para a irmã Janice. Em quem está a minha confiança? Era no meu marido? Ou é no meu Senhor? Quem confia no Senhor tem paz. Agora, em relação a filhos, a nossa moda de hoje em dia é ver filho como um fardo. Quanto que o filho vai tirar do meu salário? Quanto que eu vou dormir menos? Quanto que eu vou passar dificuldade? Quanta privação eu vou ter? Irmãos, seja o que for, isso não é uma mentalidade que a Bíblia nos ensina. A Bíblia usou 2 adjetivos aqui para falar de filho: herança e galardão. Herança e galardão é coisa boa, é bem boa. Que nós tenhamos uma mentalidade bíblica. Cuidado para a gente não pensar como um mundo. Irmãos,
aqueles irmãos, eles estavam em direção à Nova Jerusalém, a Jerusalém, cantando, alegres. Estamos indo reunir com o povo, adorar, juntar, de repente eu vou ver aquele lá da tribo de Dan, lá tem tempão que eu não vejo, e vamos todos adorar juntos. E não é diferente com a gente, né? A gente também está numa peregrinação em direção à Nova Jerusalém. Que nós sigamos cantando, confiando, descansando no Senhor. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que nos guarda, nos mantém. Que nós olhemos o exemplo deles aqui e vivamos igual ao Senhor. Concluindo, eu quero concluir com uma pergunta e uma afirmação. Uma pergunta: qual é a nossa maior necessidade? A maior de todas que você tem na sua vida. Emprego, casamento, saúde. Só falar, né? Tendo saúde, o resto a gente vai. É saúde mesmo. Saúde e paz, o resto a gente vai fazer. É paz a nossa maior necessidade? A necessidade que eu, você, quem está ali na padaria agora, a nossa maior necessidade é a salvação. A nossa maior necessidade é que os nossos pecados sejam perdoados. A nossa maior necessidade é que nós nos reconciliemos com esse Deus. Se nós dependemos de Deus para conseguir construir uma casa, nós dependemos de Deus ainda muito mais para ser salvos. Agora uma afirmação: o Deus que provia cuidado para aquele povo, Deus que dava para ele segurança, para ele sair, deixar a casa para trás, saber que Deus é sustentável, esse Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele proveu a salvação. Pela fé nele, todos os nossos pecados são perdoados e somos reconciliados com Deus. E tudo foi comprado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa maior necessidade já foi suprida. Deus já proveu o melhor que Ele poderia prover para nós. Porque se Deus nos desse casa, se o Senhor não mantivesse nossas casas, nos desse prosperidade, mas no fim a nossa alma se perdesse, de que adiantaria? O Senhor Jesus indagou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então esse mesmo Deus que se preocupa com as coisas menores, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, esse mesmo Deus também nos deu a solução para o nosso maior problema, a nossa maior necessidade, a nossa salvação. Então, Salmo 127 é uma canção de dependência. E qual é a maior canção de dependência que podemos cantar? Vamos ler comigo, irmãos, para terminar, Romanos 5. Versículo 6. Ele diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vê a dependência aqui? O que nós somos aqui? Inimigos, vilões, fracos. Mas veio por meio do qual, em Cristo, morreu por nós, fez por nós tudo que não poderíamos fazer. Ele fez. E
Ele conquistou a nossa vitória. Então, meus irmãos, só nos resta nos alegrarmos nessa vitória. Só nos resta nunca acrescentar nada à obra que o Senhor Jesus Cristo fez. Nunca pense, não, Jesus morreu por mim, mas aí como eu fui bonzinho, como eu vi a igreja todos os domingos, não. O que nos salva é o sangue derramado na cruz. E para aqueles ainda que ainda não conhecem o Senhor, dependa de Deus. Dependa da salvação que Deus enviou a nós. A maior dificuldade do ser humano é desistir da sua própria luta para conseguir salvação por si mesmo. A pessoa está o tempo todo, não, eu consigo, eu vou fazer aquilo ali, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo lá. Em certo sentido, você tem que entrar em desespero, falar assim, eu não consigo. Aí você vai olhar para aquele que conseguiu, para aquele que foi suficiente. Porque se nós erramos, se nós falhamos, se nós somos incapazes, Cristo é perfeito. Cristo viveu para o Pai 100%. Cristo amou a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças a vida inteira. E Ele se ofereceu para levar os nossos pecados. Não busque salvação em nenhum outro lugar. Que eu e você, meus irmãos, possamos viver uma vida de dependência. Porque acima de tudo, uma vida de